Eu sou jornalista Ariane Soares e eu estou aqui ao meu lado com um jornalista, coordenador e fundador da agência sindical, João Franzin. Franzin, no dia 8 de janeiro, aconteceu em Brasília um ato, um protesto que devastou os órgãos do Estado, né? Que devastou o patrimônio público. Já no dia 18, 10 dias depois, houve um encontro de centenas de sindicalistas das centrais sindicais com o presidente Lula. Um encontro democrático, um encontro pacífico. Me explica a diferença entre estes dois eventos. Bom, o evento com os trabalhadores era um evento que tinha pauta. Tinha uma pauta, e qual era essa pauta? Era retomar o que foi levantado na Conclate no dia 7 de fevereiro de 2022 e cujo centro gravitava em torno do aumento real para o salário mínimo, da isenção do imposto de renda nos salários, que o assalariado brasileiro paga um imposto de renda muito alto e injusto, da geração de empregos, da valorização das negociações coletivas e também do custeio sindical. Então os trabalhadores foram para Brasília com uma pauta que tinha sido tratada antes numa reunião pública, amplamente divulgada. Já os vândalos do dia 8 não tinham pauta. Qual era a reivindicação deles? Então, se você reúne muita gente e não tem uma pauta, prevalece a selvageria, prevalece aquilo que é a lógica do bando. O que der o grito mais alto passa a liderar. Na reunião dos sindicalistas, ninguém precisou gritar, porque havia uma pauta previamente combinada, previamente divulgada e uma pauta que tem base social. Aqueles itens representam o desejo dos trabalhadores. Essa é uma observação que eu faço. E a outra observação é: os trabalhadores, conceitualmente, essencialmente, são pessoas que constroem coisas. O pedreiro levanta prédios, o torneiro fabrica peças, o condutor dirige veículos. Tudo que os trabalhadores fazem tem um sentido construtivo. Portanto, a reunião do dia da quarta-feira com o Lula foi uma reunião construtiva e já a manifestação do sem pauta, sem reivindicações, teve um objetivo destrutivo. Essa é a diferenciação que eu faço. Certo. Você diz, então, que foi uma programação com pauta e proposta. Então, isso tudo surgiu, isso tudo foi motivado por meio da Conclate. E fala quais são essas pautas e quais são as propostas. Então, o movimento sindical brasileiro já fez 3 conclates. Em 1981, em 2010 e em 2022, que é a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Porque na época da ditadura havia a CONCLAP, que era a Conferência das Classes Produtoras, mas os trabalhadores não podiam fazer as suas conferências porque as reuniões eram proibidas. As reuniões tipo assembleia, reuniões múltiplas, eram proibidas pela ditadura. E aí o Hugo Pérez, sindicalista dos urbanitários, um dia, num evento, casualmente encontrou o presidente Geisel, o general Geisel, um general bravo pra caramba, e disse: poxa, general, mas é injusto que os empresários façam as suas reuniões e nós, trabalhadores, não possamos fazer a nossa. E aí, com o tempo, se conseguiu fazer a primeira conclate em 1981, já não era mais o Geisel, já era o presidente, era o general Figueiredo. E se fez a primeira grande assembleia dos trabalhadores brasileiros, com mais de 5 mil delegados. Quando chegou em 2010, no governo Lula, um governo democrático, o país em crescimento, se fez uma grande assembleia, que foi a segunda conclate, no estado do Pacaembu, tinha lá umas 25 mil pessoas do Brasil inteiro. As condições de 2022 eram diferentes, o governo era de extrema direita, Bolsonaro, inimigo dos trabalhadores, raivoso, toda hora ameaçando com golpe, etc. O movimento sindical fez uma conferência que era possível ser feita naquele momento, com umas 500 ou 600 pessoas, numa região central de São Paulo. Tudo isso público, tudo isso à luz do sol. E se estabeleceu o seguinte: haverá eleições e ganhe quem ganhar. Quando chegar em janeiro de 2023, nós precisamos chegar ao presidente eleito. Naquela época podia ser Lula, podia ser Bolsonaro, podia ser Ciro, qualquer outro. E nós temos que entregar uma pauta a esse presidente e dizer que nós temos reivindicações a apresentar, que nós somos um segmento da sociedade que quer ser ouvido. Bem, então quais eram os principais itens daquela conclate? Primeiro, manter a unidade do movimento sindical
o que se materializou na pauta unitária da classe trabalhadora, com cerca de 60 itens. Aumento real para o salário mínimo, retomada daquela política de aumento real para o salário mínimo, reduzir o imposto de renda sobre os salários, corrigir injustiças praticadas na reforma trabalhista, corrigir injustiças da reforma da Previdência, inclusive penalizou viúvas e pensionistas, estabelecer a negociação tripartite como um método de ação republicana, ou seja, governo, trabalhadores e empresários se reúnem com regularidade para tratar de assuntos em comum e assuntos de interesse da nação e de interesse dos setores e das categorias. E o custeio sindical, porque todos nós que estamos no movimento sindical sabemos que os últimos anos foram, digamos, de extrema penúria para o sindicalismo. Foi muito difícil sobreviver. Ora, se o sistema S, que é dos patrões, tem 19 bilhões, por que nós, do movimento sindical, não temos um meio de custeio? Outra reivindicação de um problema que é recente da sociedade é a regulação dos trabalhadores em aplicativos, porque há cerca de 4 a 4 milhões e meio de trabalhadores em aplicativo. Não tem previdência, não tem registro de carteira, não tem dia certo para receber, se cai da moto não tem seguro, ou seja, ele não tem cobertura legal e previdenciária. Portanto, essas são as principais reivindicações, há tantas outras. O rumo da Conclate é assim, precisa ter desenvolvimento. Com desenvolvimento você gera emprego, com emprego você distribui renda, com renda você, digamos que, estabelece um pacto de paz social no Brasil, que é o que nós precisamos. Certo. Agora, Franzinho, você tem acompanhado esse encontro desde o início, antes de ele ocorrer? Você acompanha esse encontro, acompanhou durante, tem acompanhado depois. E o que ficou definido, né, após este evento em Brasília? Olha, eu quero aqui saudar a sagacidade do Lula. O Lula é muito ligeiro, assim, né? Então, o que o Lula fez? Além de reunir os trabalhadores, os dirigentes sindicais, cada um fez discurso, apresentou reivindicações, ele deixou o movimento sindical com tarefas. Já constituiu um grupo de trabalho que é liderado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e que está tocando esses assuntos. Tanto é que no dia seguinte, na quinta-feira, já houve uma primeira reunião para discutir o GT, né, do salário mínimo. 45 dias para resolver o salário mínimo, mais 45. Eu sou contra o negócio de 45 mais 45. Eu acho que tem que resolver em 45 dias. Já houve uma reunião também com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Geraldo Alckmin, para definir a questão da reindustrialização. Houve uma reunião com o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, para se apontar o que pode ser corrigido das injustiças da reforma da Previdência, e se começou também a discutir como é que vai ser tratada a questão dos trabalhadores de aplicativos. A ideia é fazer uma mesa tripartite que reúna as empresas que utilizam as plataformas de aplicativo, os próprios aplicativos, os trabalhadores e suas representações sindicais e o governo, de modo que teve aquele caráter festivo a reunião, é natural, porque depois de 6 anos sem o governo conversar com os trabalhadores, aquele foi um momento feliz de reencontro. Mesma coisa com uma pessoa que você gosta há muito tempo, um amigo, um parente que você não vê há muito tempo, e você reencontra, é sempre um momento feliz. Houve esse momento de alegria, de felicidade, de júbilo, etc., mas também agora é a hora de trabalhar, tem 45 dias para trabalhar e muito. Tá certo. Mas o movimento sindical, o mundo sindical, ele não só se resume, né, no encontro com Lula, na questão política. O movimento sindical ele tem muitas tarefas aí pela frente. E eu queria que você dissesse aí, principalmente para esse primeiro semestre, quais são as tarefas principais do sindicalismo? Bom, eu entendo que o certo é fazer o simples, é fazer aquilo que é normal, né? Como a gente faz na nossa casa, acorda cedo, toma banho, troca de roupa, se prepara para trabalhar, tem que ter almoço, tem que ter alguma coisa na geladeira e assim por diante. Nós temos que retomar a normalidade no Brasil. O governo Bolsonaro foi um governo que trabalhou muito com a ideia da quebra dos protocolos, da ruptura, das provocações, que é uma atitude antirrepublicana. Então o movimento sindical precisa fazer aquilo que é tarefa básica. Quem for da indústria, para a porta de fábrica, ouvir os trabalhadores, levantar pautas,
ou pauta de reivindicação salarial, ou de PLR, ou de condições de trabalho, e encaminhar para o patronato, com quem possa resolver. Se for o caso mais grave, encaminhar ao Ministério Público em forma de denúncia e assim por diante. Também, nós estamos falando aqui hoje dentro do Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região, fazer o que esse sindicato faz, que é aumentar a sindicalização, buscar o trabalhador para que ele fique sócio da sua entidade e fortalecer a entidade de baixo para cima. Essa é uma das tarefas. Também combater a informalidade e a precarização, que avançaram muito nos últimos anos, inclusive com a anuência do governo, que desmontou o Ministério do Trabalho. Outra tarefa é procurar reconstruir o Ministério do Trabalho e seus braços operacionais, que são os postos de atendimento ou as subdelegacias, para que o trabalhador acidentado tenha onde procurar. E uma outra coisa importante, o sindicalismo precisa se engajar na luta para reduzir a fila do INSS. Muita gente precisando de benefícios está represado, tem uma demanda reprimida. Então nós temos que pressionar o governo e o ministro da Previdência, sobretudo, para que atenda essas pessoas. Muitos acidentados, doentes, não estão podendo se afastar porque o INSS não está encaixando na fila essas pessoas. De modo que fazer o simples, fazer o básico, cada um de nós fazer aquilo que é a nossa tarefa, porque desse modo nós estaremos ajudando o Brasil. Tá certo, Franzin. Obrigada. Se você quiser concluir, pode concluir sua fala. Eu só queria agradecer aqui a oportunidade de poder gravar, o Rafael e você, a Ariane, e dizer que o sindicalismo é uma força construtiva. Tudo que os trabalhadores fazem é no sentido de construir coisas. O trabalhador não quebra nada, não destrói nada, ele não tem esse conceito dentro dele. E as entidades sindicais também são assim, sempre trabalham com a ideia construtiva. Aqui mesmo, aqui em cima, foram instaladas placas de energia fotovoltaica para captar energia solar, para que o sindicato utilize energia limpa e essa energia traga também economia na despesa mensal de energia. Ao trabalhador que nos acompanha, procurar o seu sindicato, porque o sindicato é o único órgão da sociedade que ajuda a distribuir renda. Quando você consegue 7% de aumento, 10% de aumento, 15% de aumento de salário, ou num benefício como o ticket de refeição, 25%, teve uma fábrica, no setor de postos de combustível, conseguiram 37,5% no ticket de refeição. Quando você consegue um acordo de PLR, participação no lucro e o resultado, você está distribuindo renda. E o grande problema do Brasil, que vem desde a época da escravidão, é a concentração de renda. Muito dinheiro na mão de poucos e quase nenhum na mão de muitos. Tá certo, obrigado por você nos acompanhar aqui nessa entrevista com o João Franzin. E acesse as redes sociais da Agência Sindical, acesse o site da Agência Sindical, nos acompanhe e até a próxima.